Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina, a minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante dos vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua vontade divina, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na sua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, então a tua divina vontade. Venha a divina vontade nesta ação que eu estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Continuando a leitura do livro O Evangelho que me foi revelado por Maria Valtorta. Capítulo 11. Maria confidencia o seu voto ao sumo sacerdote. 3 de setembro de 1944. Que noite de inferno! Parecia mesmo que os demônios estivessem soltos sobre a terra. Canhonaços, trovões, relâmpagos, perigo, medo, sofrimento, por estar em uma cama não minha. E em meio a tudo isso, como uma flor toda branca e suave, colocada entre labaredas e espinheiros, a presença de Maria, que está um pouco mais adulta do que na visão de ontem, mas sempre jovem, com as suas tranças loiras sobre os ombros, com o seu vestido branco, com o seu sorriso doce e cheio de recolhimento, um sorriso interior, voltado para o mistério glorioso, que ela acolheu em seu coração. Passo a noite comparando o seu suave aspecto com a velocidade que há no mundo, e relembrando suas palavras de ontem cedo, um canto que viva caridade com o ódio dos que se dilaceram. Agora de manhã, tendo voltado ao silêncio do meu quarto, insisto a esta cena. Maria está sempre no templo. Agora ela está saindo com outras virgens do templo, verdadeiro e propriamente dito. Lá dentro deve ter havido alguma cerimônia, pois o cheiro de incenso se espalha pelo ar, que está todo avermelhado por causa de um belo pôr do sol, que eu diria de um outono adiantado, com um céu docemente cansado, como um outubro sereno, inclinando-se sobre os jardins de Jerusalém, nos quais o amarelo ocre das folhas, estando para cair, vão derramando manchas loiro-avermelhadas no verde prateado das oliveiras. A fileira, ou melhor, o cândido enxame das virgens, atravessa o pátio dos fundos, sobre por uma escadaria, passa por uma série de pórticos, entre em um ou outro pátio mais simples, quadrado tendo uma única entrada. Deve ser este o lugar que serve para acomodar os pequenos quartos das virgens, destinadas ao templo, pois cada menina se dirige para sua cela como uma pombinha para o seu ninho, e até parece um bando de pombas que se separam depois de estarem unidas, respondendo a um apelo. Muitas, eu diria, todas, falam entre si em voz baixa e alegre antes de se separarem. Maria está calada. Somente antes de se separar das outras, ela as saúda afetuosamente, depois se dirige para o seu pequeno quarto, que fica num canto à direita. Lá ela se encontra com uma mestra também anciã, embora não tanto quanto Ana de Fanuel. Maria, o sumo sacerdote te espera. Maria olha para ela, ligeiramente surpresa, mas não lhe pergunta nada. Responde só isso.
Irei imediatamente. Não sei se a ampla sala em que ela entra faz parte da casa do sacerdote, ou se faz parte dos aposentos das mulheres que trabalham no templo. Só sei que é uma sala vasta e muito clara, bem arrumada, onde, além do sumo sacerdote, majestoso em suas vestes, estão também Zacarias e Ana de Fanuel. Maria faz uma grande reverência na entrada, não continuando a entrar até que o sumo sacerdote lhe diga: Adiante, Maria, não temas. Maria ergue então de novo o corpo e vai para a frente devagar, não porque queira, mas por um movimento involuntário que lhe dá um ar solene, fazendo-a parecer de fato uma mulher. Ana sorri para ela, para dar-lhe coragem, e Zacarias a saúda, dizendo: A paz esteja contigo, prima. O pontífice a observa atentamente e depois diz a Zacarias: Nela se vê logo a estirpe de Davi e de Arão. Minha filha, eu conheço a tua graça e bondade. Sei que cada dia vieste crescendo na ciência e na graça, aos olhos de Deus e dos homens. Sei que a voz de Deus murmura ao teu coração as mais doces palavras. Sei que tu és a flor do templo de Deus e que um terceiro querubim está diante do testemunho, desde quando tu lá estás. Eu gostaria que o teu perfume continuasse a subir com o incenso de cada novo dia. Mas as palavras que a lei diz são outras. Tu não és mais uma menina, mas uma mulher. E toda mulher deve ser esposa em Israel, para levar ao Senhor o seu filho varão. Tu cumprirás a ordem da lei. Não tenhas medo, não fiques envergonhada. Estou bem lembrado da tua realeza. A própria lei já tutela essa condição quando ordena que a cada homem seja dada a mulher da sua estirpe. Ainda que assim não fosse, assim eu o faria, para não corromper o teu nobilíssimo sangue. Não conheces, Maria, alguém da tua estirpe que possa ser o teu esposo? Maria ergue o rosto todo ruborizado de pudor, e sobre o qual, dos cílios das pálpebras, vem brotando um primeiro sinal de pranto. E com voz trêmula responde: Ninguém. Mas ela não pode conhecer alguém, porque entrou aqui em sua casa infância. E a estirpe de Davi tem sido perseguida e dispersa de tal modo que não foi possível que os diversos ramos se reunissem como em uma fronde formando a copa da palmeira real, diz Zacarias. Então vamos deixar para Deus a escolha. As lágrimas até aí contidas jorram agora e descem até a boca trêmula, e Maria lança um olhar suplicante à sua mestra. Maria fez um voto ao Senhor pela sua glória e pela salvação de Israel. Naquele tempo, ela não passava de uma menina, estava aprendendo a soletrar e já não tinha obrigado por um voto, diz Ana em sua ajuda. O teu pranto, então, é por isso? Não é por resistência à lei? É por isso, e não por outra coisa, por outra causa. Eu obedeço a ti, sacerdote de Deus. Isto vem, isto vem confirmar tudo o que sempre me foi dito de ti. Há quantos anos que fizeste essa promessa de virgindade? Desde sempre. Penso, ainda não estava neste templo e já me havia entregue ao Senhor. Não és tu aquela pequenina que, faz agora 12 invernos, vieste pedir-me para entrar? Sou eu. E como podes dizer que naquele tempo já eras de Deus? Se olho para trás, vejo-me consagrada já ao Senhor. Não posso lembrar-me da hora em que nasci, nem de como foi que comecei a amar a minha mãe e a dizer a meu pai, sou tua filha. Mas eu me lembro ainda que não saiba quando começou de ter dado a Deus o meu coração. Talvez tenha sido com o primeiro beijo que eu soube dar, com a primeira palavra que eu consegui pronunciar, com o primeiro passo que eu fui capaz de dar. Sim, isso mesmo. Creio que a primeira recordação de amor vou encontrá-la no primeiro passo firme que eu consegui dar. Minha casa tinha um jardim cheio de flores.
Tinha um pomar e muitos campos, e lá havia uma nascente, lá bem no fundo, ao sopé de um monte, e a nascente jorrava uma rocha escavada, que formava uma gruta. Era cheia de ervas e de talos longos e finos, que ficavam pendurados como pequenas cascatas verdes, que vinham de diversas direções, e parecia que estivesse chovendo, porque as folhinhas leves das pequenas copas semelhantes a um bordado tinham uma gotinha de água em cada uma, que ao pingar fazia o som de uma campainha, bem pequenina. E a nascente também cantava. Lá havia passarinhos nos ramos das oliveiras e das macieiras que estavam na encosta acima da nascente, pombas brancas que vinham lavar-se no espelho límpido da água da fonte. Eu não me lembrava mais que tudo aquilo, porque eu tinha colocado todo o meu coração em Deus, e com exceção do pai e da mãe, amados por mim, na vida e na morte, quaisquer outras coisas da terra tinham desaparecido do meu coração. Mas tu me estás fazendo pensar, sacerdote. Deve descobrir quando foi que me dei a Deus, e por isso as coisas dos primeiros anos estão voltando à minha mente. Eu amava aquela gruta, porque mais doce do que o canto da água e dos passarinhos, lá ouvia a voz que me dizia: Vem, minha querida. Eu amava aquelas ervas ornadas com gotas sonoras e parecidas com lindos diamantes, porque naquelas eu via o sinal do meu Senhor, e me tornava alheia a tudo mais, ao dizer a mim mesma: Vê como é grande o teu Deus, ó minha alma. Aquele que fez os cedros do Líbano, lá no norte, fez também aqui as folhinhas que se inclinam sob o peso de um mosquitinho, para a alegria dos teus olhos e como anteparo para os teus pequenos pés. Eu amava aquele silêncio das coisas puras, o vento leve, a água prateada, o anseio das pombas. Eu amava aquela paz que velava sobre a pequena gruta, descendo das macieiras e das oliveiras, agora todas em flor, e depois todas carregadas de frutos. E não sei, parecia que a voz me dissesse: Vem, tu, minha oliva linda, vem tu, doce maçã, vem tu, fonte selada, vem tu, ó minha pomba. Doce o amor do pai e da mãe. Doce era a voz deles que me chamava, mas esta voz, oh, no paraíso terrestre, penso que foi assim que a ouviu aquela que foi a culpada, e eu nem sei como foi que ela pôde proferir um sibilo a esta voz de amor. Como pôde apetecer um outro conhecimento que não fosse o de Deus? Com os lábios, que ainda estavam com o cheiro do leite materno, mas com o coração tornado ébrio pelo mel celeste, eu disse então: Eis-me aqui, eu vou, sou tua. E nenhum outro senhor terá a minha carne, senão tu, Senhor. Como outro amor, não tenho meu espírito. Parecia-me estar repetindo as coisas já ditas e estar cumprindo um rito a tempo realizado. Nem era estranho para mim o esposo escolhido, porque dele conhecia já o ardor, e minha vista estava já afeita à sua voz. A minha capacidade de amar se havia completado entre os seus braços. Quando foi? Não sei. Do lado de lá da vida, eu diria, porque sinto que sempre o tive, e que ele sempre me teve, e que eu existo porque ele me quis para a alegria do seu espírito e do meu. Agora eu obedeço, sacerdote, mas diz-me tu, como é que deverei agir? Não tenho pai nem mãe, se tu o meu guia. Deus te dará o esposo, e santo ele há de ser, pois te entregas a Deus. Tu contarás ao teu esposo qual é o teu voto, e ele aceitará? Espero que sim. Reza, ó filha, para que ele possa compreender teu coração. Vai agora, Deus te acompanhe sempre. Maria se retira com Ana. Zacarias fica com o pontífice. Cessa é assim a visão. Capítulo 12. José é escolhido como esposo da Virgem. 4 de setembro de 1944.
Vejo um lindo salão, lindamente pavimentado, com cortinas, tapetes e móveis entalhados. Deve ainda ser também essa uma parte do templo, porque vejo sacerdotes, entre os quais Zacarias e muitos homens de várias idades, ou seja, de 20 a 50 anos, mais ou menos. Eles estão falando unidamente, unidamente uns com os outros em voz baixas. Parecem estar ansiosos por alguma coisa, que eu ainda não sei o que seja. Todos estão com roupas novas, ou pelo menos lavadas há pouco, como se estivessem preparados para uma festa. Muitos tiraram o véu que lhes estava cobrindo a cabeça, mas outros ficaram cobertos, especialmente os anciãos. Os jovens preferem ficar com as cabeças descobertas, uns ostentando suas cabeleiras loiro-escuras, outros a cor de amora, alguns as bem escuras, e vejo um cor de cobre. A maior parte dos jovens tem os cabelos cortados curtos, mas há também os de longas cabeleiras que descem até aos ombros. Parece que eles não se conhecem uns aos outros, pois vejo como estão se observando mútua e curiosamente. Mas devem ser parentes entre si, porque pode-se notar que há um pensamento que está preocupando a todos. A um canto estou vendo José. Ele está falando com um velhinho ainda robusto. José deve ter seus 30 anos. É um belo homem, de cabelos curtos e um tanto crespos, de cor castanho escuro, como sua barba e seus bigodes, que formam um sombreado, pondo em relevo o queixo, subindo pelas faces, que são moreno-avermelhadas, não alaváceas, como costumam ser os homens morenos. Ele tem os olhos escuros, bons e profundos, muito sérios e parecendo até um pouco tristes. Mas quando ele sorri, como está fazendo agora, seus olhos se tornam alegres e joviais. José está todo vestido de um marrom claro, muito simples, mas muito bem arrumado. Agora entra um grupo de jovens levitas, colocando-se entre a porta e uma longa e estreita mesa que fica perto da parede. A porta, ao meio da mesa, fica aberta. Somente uma das cortinas desce até 20 centímetros do solo, cobrindo o vão da porta. A curiosidade aumenta, e ainda mais, quando uma mão afasta a cortina para dar passagem a um levita que traz nos braços um feixe de ramos secos, sobre o qual foi colocado um ramo florido, com todo o cuidado. Em uma fina camada de pétalas brancas, das flores mal se recordam a sua primeira cor rosada, que ainda se pode ver no centro, tornando-se, porém, mais clara à medida que se aproxima das extremidades das delicadas pétalas. O levita coloca o feixe de ramos sobre a mesa, com muito cuidado, para não estragar o milagre daquele ramo florido, que está em meio a tantos ramos secos. Um murmúrio passa pelo salão. Os pescoços se espicham, os olhares se tornam mais atentos, até Zacarias, com os sacerdotes que estão perto da porta, está querendo ver, mas não consegue. José, no seu canto, dá apenas uma olhadela no feixe de ramos, e quando um interlocutor lhe diz algo, faz um gesto de negação, como se estivesse dizendo impossível, e sorri. Ouve-se um toque de trombeta do outro lado da cortina. Todos se calam e se colocam em ordem, com o rosto virado para a saída, e agora está completamente aberta, com a cortina deslizada pelas argolas. Entra o sumo pontífice, rodeado por outros anciãos. Todos se inclinam profundamente. O pontífice vai até a sua mesa falando assim: Homens da estirpe de Davi, que aqui vos reunistes, em obediência a uma ordem minha, escutai. O Senhor falou, louvores sejam dados a ele. De sua glória desceu um raio, e como um sol da primavera, deu vida a um ramo seco,
que floresceu milagrosamente, enquanto nenhum outro ramo da terra hoje está florido. No último dia das incênias, quando ainda não se derreteu a neve que caiu sobre as montanhas de Judá, sendo a única candura que existe entre Sião e Betânia, Deus falou, fazendo-se pai e tutor da Virgem de Davi, que não tem nenhum outro senão ele para sua tutela. Santa menina, glória do templo da estirpe, mereceu a palavra de Deus para ficar conhecendo o nome do esposo que agradou ao Eterno. Ele deve ser muito justo para ser o eleito do Senhor, como guarda da Virgem, a ele tão querida. Por isso, a nossa dor de perdê-la se atenua e cessa toda a nossa preocupação quanto ao seu destino de esposa. E ao que foi indicado por Deus, confiamos com toda segurança a virgens, sobre a qual está a bênção de Deus e nossa. O nome do esposo é José de Jacó, de Belém, da tribo de Davi, carpinteiro em Nazaré da Galileia. José, vem para a frente, o sumo pontífice te ordena. Grande murmúrio, cabeças que se viram, olhos e mãos que acenam, explosões de desilusão e explosões de alívio. Alguém, especialmente entre os velhos, deve ter ficado alegre por não ter tido esta sorte. José, muito vermelho e embaraçado, vai para a frente. Está agora diante da mesa, em frente ao pontífice, que saúda com reverência. Vinde todos e olhai, o nome está escrito sobre o ramo. Apanhe cada um o seu próprio ramo, para que prove que não houve fraude. Os homens obedecem, olham para o ramo, que está delicadamente seguro pelo sumo sacerdote. Apanha cada um o seu próprio ramo, e uns o despedaçam, outros o conservam. Todos observam José, a quem olhe e se cale, e outros que se felicitam. O velhinho com quem José conversava antes diz: Eu não te havia dito, José? Quem menos se sente seguro é o que vence a partida. Agora todos já passaram. O sumo sacerdote entrega a José o ramo florido e depois põe-lhe a mão sobre o ombro, dizendo: A esposa que Deus te dá não é rica, tu bem o sabes, mas possui todas as virtudes. Procura ser sempre mais digno dela. Não há em Israel outra flor de tão rara beleza e pureza. Agora, saí, todos vós ficando apenas José. Tu, Zacarias, como seu parente, conduz a esposa até aqui. Todos saem, menos o sumo sacerdote e José. A cortina torna a ser baixada sobre a saída. José, todo humilde, está junto ao majestoso sacerdote. Há um momento de silêncio, e depois o sacerdote lhe diz: Maria precisa dizer-te um voto seu. Procuras ajudar a timidez dela. Sejas bom para com ela. Porei a minha veracidade ao seu serviço, e nenhum sacrifício por ela me será pesado. Fica certo disso. Maria entra com Zacarias e Ana de Fanuel. Vem, Maria, diz o pontífice, eis o esposo que Deus te destinou. É José de Nazaré. Voltarás, pois, para a tua cidade. Agora eu vos deixo. Deus vos dê a sua bênção. O Senhor vos guarde e abençoe, mostrando-vos a sua face e tendo sempre piedade de vós. Que ele volte para vós o seu rosto e vos dê a paz. Zacarias sai, acompanhado do pontífice. Ana a congratula com o esposo e depois também sai. Os dois noivos ficam um frente ao outro. Maria, com o rosto vermelho, está de cabeça inclinada. José, também ruborizado, a observa, procurando as primeiras palavras para dizer. Finalmente, um sorriso ilumina-lhe o rosto e ele diz: Eu te saúdo, Maria. Eu te vi menina de poucos dias. Era amigo de teu pai. E tenho um sobrinho, filho de meu irmão Alfeu, que era muito amigo de tua mãe. Seu pequeno amigo, que hoje não tens mais do que 18 anos, quando ainda não tinhas ainda nascido, era como um homenzinho e alegrava as horas tristes de tua mãe.
que o amava muito. Tu não o conheces, porque vieste para aqui ainda pequena. Mas em Nazaré todos te querem bem. Pensam na pequena Maria e falam nela, na pequena Maria do Joaquim, cujo nascimento foi um milagre do Senhor, que fez com que uma estéril florescesse. Eu me lembro daquela tarde em que nasceste. Todos nos lembramos dela pelo prodígio acontecido de uma grande chuva que veio salvar os campos, de um violento temporal no qual os raios não destroçaram nem mesmo um caule de Érida selvagem, e que terminou com um arco-íris tão surpreendente que ninguém jamais viu outro maior, nem mais bonito. E depois, quem não se lembra da alegria de Joaquim? Ele te levava por toda parte, mostrando-te aos vizinhos, como se fosses uma flor vinda do céu. Ele te admirava e queria que todos te admirassem. O velho pai era feliz e morreu falando de sua Maria, tão bela, tão boa, e de suas palavras tão cheias de graça e sabedoria. Ele tinha razão de te admirar e de dizer que não existe outra mais bela do que tu. E tua mãe? Ela enchia com o seu canto o lugar onde era tua casa, e parecia uma cotovia na primavera, quando te levava em suas entranhas, e mais tarde, quando te amamentava. Fui eu quem fiz o teu berço, um bercinho todo entalhado com rosas, porque assim o quis tua mãe. Talvez ele ainda esteja na casa, que está fechada. Eu estou velho, Maria. Quando nasceste, eu estava fazendo os meus primeiros trabalhos, já fazia alguma coisa. Quem me teria dito que eu haveria de ter-te como esposa? Talvez os teus tivessem morrido mais alegres, pois eles eram meus amigos. Eu sepultei o teu pai chorando com um coração sincero, porque ele foi para mim um bom mestre na vida. Maria vai erguendo devagarinho seu rosto, reanimando-se sempre mais, ouvindo que José lhe fala assim, e quando ele se refere ao berço, ela sorri levemente, e quando José lhe fala do pai, ela lhe estende uma mão e diz: Obrigada, José. Um agradecimento tímido e suave. José toma a mãozinha de Jasmim entre as suas mãos curtas e fortes de carpinteiro e a acaricia com um afeto que quer encorajar sempre mais. Talvez espere por outras palavras, mas Maria se cala de novo. Então é ele que retoma a palavra. A casa, como sabes, está intocada, menos naquela parte que foi demolida por ordem do cônsul, transformando um atalho numa estrada para as carruagens de Roma. Mas o campo está um pouco descuidado. Aquela parte que ficou para ti, porque tu sabes, a doença do pai fez que se gastasse muito do que era teu. Já são mais de 3 primaveras que as árvores e as videiras não veem a tesoura do hortelão. A terra está inculta e dura, mas as árvores que te viram pequenina estão lá ainda. E se tu me permites, eu vou cuidar logo delas. Obrigada, José, mas tu já estás trabalhando. Trabalharei no teu pomar nas primeiras e nas últimas horas do dia. Agora, os dias estão alongando-se cada vez mais. Na primavera, quero que tudo esteja em ordem para a tua alegria. Olha, este é o ramo da amendoeira que está em frente à casa. Eu quis apanhar este. Há entradas por toda parte na sebe arruinada, mas agora eu a consertarei e a farei ficar mais forte e sólida. Eu quis apanhar este ramo, pensando que, se fosse escolhido, não o esperava, porque sou nazireu, e só obedeci por ser ordem do sacerdote, não por desejar as núpcias. Como eu ia dizendo, pensei que terias tido prazer em ter uma flor no teu jardim. Ei-la aqui, Maria. Com ela te dou o meu coração, que como esta flor floresceu até agora para o Senhor, florescendo agora para ti, minha esposa. Maria pega o ramo, está comovida e olha para José com um rosto sempre mais tranquilo e radiante. Sente-se segura com ele. Por isso, quando ele lhe disse: Eu sou nazireu, o rosto de Maria se iluminou e ela se encheu de coragem. Eu também sou toda de Deus, José. Não sei se o sumo sacerdote te disse isto.
Ele só me disse que és boa e pura, que me irás falar de um voto, e que eu seja bom para contigo. Fala, Maria. O teu José quer te fazer feliz em todos os teus desejos. Eu não te amo com a carne, eu te amo com o meu espírito, ó Santa Menina, a mim dada por Deus. Vê em mim, Maria, um pai e um irmão, mais do que um esposo. Como em um pai, confia, e como um irmão, tranquiliza-te. Desde a minha infância, eu me consagrei ao Senhor. Eu sei que em Israel não se faz isso, mas eu ouvia uma voz que me pedia a minha virgindade como um sacrifício de amor pela vinda do Messias. Faz tanto tempo que Israel o está esperando. Por esse motivo, não é demais renunciar à alegria de ser mãe. José olha para ela fixamente, como se quisesse ler em seu coração, e depois lhe pega as duas mãozinhas que ainda estão com o ramo florido entre os dedos e diz: Eu também unirei o meu sacrifício ao teu, e amaremos tanto o Eterno com a nossa castidade, que ele haverá de dar o Salvador mais depressa à terra, permitindo-nos ver a sua luz brilhar no mundo. Vem, Maria, vamos andar na frente da sua casa, e juremos que nos haveremos de amar como anjos se amam uns aos outros. Depois eu irei a Nazaré preparar tudo para ti na tua casa, se achares bom ires para lá, ou então um outro lugar, que preferires. Na minha casa haveria uma gruta, lá no fundo. Existe ainda? Ainda existe, mas não é mais tua. Mas eu farei uma para ti, onde sentirás o ar fresco, que te porás à vontade. Nas horas quentes do dia, eu a farei o mais possível, igual a outra. Diz-me uma coisa: quem gostarias de ter contigo? Ninguém, eu não tenho medo. A mãe do Alfeu, que sempre costuma vir estar comigo, me fará um pouco de companhia de dia. De noite prefiro ficar sozinha. Nada me pode acontecer de mal. Além disso, eu agora estarei lá. Quando devo vir te buscar? Quando quiseres, José. Então virei logo, que a casa esteja em ordem. Não vou tocar, não vou tocar em nada. Quero que encontres tudo como a tua mãe a deixou. Mas quero que ela esteja cheia de sol e bem limpa, para receber-te sem tristeza. Vem, Maria, vamos dizer ao Altíssimo que o bendizemos. Não vejo mais nada, mas fica em meu coração o sentido da segurança que Maria está experimentando.